pode parecer, né, que de povos indígenas estamos falando de uma minoria demográfica, mas que não é quantificável apenas em termos estritamente numéricos, mesmo porque essa demografia tem tido grandes variações nas últimas décadas. Das estimativas que temos de 4 a 5 séculos atrás, em torno de 1 a 5 milhões de habitantes no território que corresponde ao Brasil atual, tivemos uma curva decrescente, uma depopulação causada por epidemias, violências, guerras, escravidão e, sobretudo, desterro, expulsão dos seus territórios, que chegou a um mínimo de 70 a 80 mil, estimativa do Darcy Ribeiro ao final dos anos 60, início dos anos 70. E, desde então, essa curva declinante obedeceu uma retomada, teve aí um ponto de inflexão e o declínio, contrariando todas as expectativas da extinção dos povos indígenas, por políticas públicas, muitas vezes as mais simples, como vacinação, reconhecimento de direitos territoriais, essa população indígena passou a crescer. Então, reverteu essa curva declinante e hoje temos os números do censo de 2010, em que são mais de 800 mil índios habitantes do país. Quer dizer, o que explica isso não é apenas um crescimento vegetativo num curto espaço de tempo, mas acho que a questão básica do reconhecimento étnico, né, ou o reconhecimento das próprias identidades sufocadas, reprimidas secularmente, e nesse curto intervalo, nesse período democrático do país, desde a promulgação da Constituição de 88 até 2014, nesse curto período, essas políticas públicas de vacinação, atendimento diferenciado à saúde, reconhecimento de direitos territoriais, foi responsável, então, por essa reversão demográfica dos povos indígenas, vindo para o tema que nos é proposto hoje, das terras indígenas. O reconhecimento, ou mesmo o conceito do que sejam terras indígenas, remonta a essa longa tradição colonial, onde são diversas já as bulas reais, desde o século XVI, reconhecendo aos índios como senhores, primeiros ocupantes das terras aqui nesse continente no Atlântico Sul. E a definição, né, atual de que partimos ou do que falamos de terras indígenas, estão contidas nos princípios constitucionais. A diferença dos países vizinhos, muitos que têm no início da sua Constituição uma definição de nação pluriétnica, pluricultural. No nosso caso, a Constituição brasileira tem uma definição enquanto nação, mais 2 artigos, o 231, 232, portanto, lá no meio do texto constitucional, que asseguram, garantem esses direitos dos primeiros ocupantes do território brasileiro. O que é colocado, basicamente? Para as nossas questões de fronteira, os militares sempre estiveram presentes, tanto na política indigenista, como o professor Paulo Santilli falou, como na defesa e monitoramento das nossas fronteiras. E o que eles alegam, e qual é o temor deles, é que, basicamente, a criação de territórios indígenas, que se amparem nessa ideia de autodeterminação dos povos, possa servir para que esses povos indígenas, num dado momento, reivindiquem a soberania sobre esses territórios, numa espécie de movimento de secessão, dividindo o território nacional. E aí alguns militares, há muitos anos já vêm
se antepondo a isso. Dentre eles temos o general Augusto Heleno, que é atual ministro do Gabinete de Segurança Institucional, dizendo que são ONGs estrangeiras que vão nessa região e ficam insuflando os indígenas a enxergarem no governo brasileiro uma espécie de inimigo. Então, muitos militares, inclusive o general Augusto Heleno, se antepõem, dizendo que território indígena não pode ser feito na faixa de fronteira, porque é uma afronta à nossa soberania nacional e que organismos internacionais tentam sobrepor a nossa soberania com o direito de autodeterminação em nosso próprio prejuízo. O segundo ponto, talvez por ser um pouquinho mais tardia a Constituição venezuelana, cerca de 11 anos, embora bastante progressista e já antevendo movimentos que aconteciam em outros países, como na Guatemala, depois na Bolívia, também no Equador, de se declararem estados plurinacionais, já colocaram um remédio constitucional dizendo, olha, eu até posso fazer parte dessas declarações, mas o direito de autodeterminação aqui não vale. E, por fim, poderemos citar o próprio caso do presidente Barack Obama, quando ele declara o seu apoio à Declaração dos Direitos Indígenas da ONU e diz que, naquele caso específico, o chamado direito de autodeterminação não tem a mesma conotação do que a acepção clássica desse tema para as relações internacionais. Só para mostrar que é um problema sensível, uma das abstenções que nós tivemos foi da Ucrânia, para essa declaração de povos indígenas, povos originários, e isso a gente está falando cerca aí de uns 5 anos antes do incidente que vai acontecer na Crimeia, porque também é um estado que possui diferentes etnias, então eles se preocupam com o uso que isso pode ser dado. E por fim, também na mira do atual governo, temos a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que coloca uma série de direitos para os povos indígenas. Dentre eles já se fala também de uma autodeterminação, de direitos que vão além da posse territorial e passa também por costumes e usos, e que no caso do Brasil nós já tínhamos alguns documentos por volta de 2002, mas o Brasil fará adesão em 19 de abril de 2004. E há cerca de 2 semanas atrás, o nosso governo, já por meio da sua embaixadora, que agora me foge o nome, declarou que possivelmente o Brasil abandonará essa convenção se não for aclarado o real uso do termo autodeterminação de povos indígenas nesse caso. Então, eu acredito que para nós de relações internacionais, apenas para encerrar, nós temos uma série de desafios. Primeiro, dialogar com os militares para discutir esse problema de fronteiras, dialogar com os países vizinhos no sentido de desenvolvermos políticas públicas concertadas para atender as demandas indígenas, e um terceiro nível que é a atuação nos organismos internacionais para que essas declarações, que já foram concertadas internacionalmente, não sejam abandonadas pelos diferentes governos e que possam atender às demandas dos povos indígenas.